positivas para você começar a edição do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que vai começar a cerimônia do conhecimento. Porque já dizia o professor Hélio Couto, conhecimento é poder. E por favor, aplique na sua vida, que eu tenho certeza vai ver o extraordinário, meu jovem. Que a paz, o amor reine na sua vida. E lembre-se, tudo isso é uma escolha. Então escolha focar em você. E hoje um programa maravilhoso aqui com meu amigo Bartô, do Instituto Fuso. Vamos falar sobre Saúde Healer. Essa experiência que é maravilhosa, né, Bartô? E aí, meu amigo, de volta. Lá e de volta outra vez. Sempre, né, meu jovem? Até depois do fim. Estamos aqui de novo hoje para falar de mais um assunto aí que é muito bom de falar, é muito gostoso, né? Todo esse conhecimento, mas que de um tempo para cá tem ficado polêmico também, né? E tem gente que tem me mandado mensagens assim no inbox, revoltado, falando, cara, você não pode falar essas coisas, você está acabando com o mercado. Eu falei, mas eu quero acabar com o mercado mesmo, não quero acabar com vocês, não. Porque a polêmica, ela movimenta também, né? Ela traz uma movimentação. E só que a polêmica acaba se criando sozinha, né? Quando a gente começa a buscar a verdade nas coisas, né? Eu acho que a gente tem que buscar a verdade sempre. E não é só a minha verdade, ou a sua verdade, simplesmente de uma forma que cada um tem a sua verdade, senão o mundo vira uma bagunça isso, né? Existem fatos, existem estudos, existem uma série de coisas que são colocadas aí para a gente poder... diretrizes, né? E às vezes a gente começa a sair um pouco disso, e aí alguém tem que chamar a atenção, né? E falar assim, galera, a gente está desviando demais, estamos tomando um outro rumo, vamos voltar para o ponto. E falando de música, falando de saúde, assim, vamos voltar para o tom, né? A gente começa a desafinar nos assuntos, e aí quando vem um diapasão e bate, né? A nota é essa, aí todo mundo, não. A gente tem que voltar para o ponto. É interessante, Bartô, essa colocação inicial, porque assim, é sobre dar esse conhecimento à pessoa, e a pessoa fazer a autoanálise dela, né? Exato. A gente percebe que talvez falta isso, né? As pessoas buscarem conhecer, experienciar, para começar a entender. Uhum. Porque às vezes você acha que algo é positivo e está sendo negativo para você. Muitas porque vezes. você não tem esse conhecimento, né? E você é manipulado. Não é verdade? Porque você não tem conhecimento, né? Já está lá na Bíblia, né? O meu povo parece o falta de conhecimento. Porque esse conhecimento é libertador. Porque fazer, essa escolha é escolha positiva, isso aqui está correto. Isso. Né? Você não vai seguir a manada, né? E esse movimento de manada hoje em dia tem arrastado muita gente para o buraco. Principalmente quando a gente fala de terapias, né? Mais ainda quando a gente fala de terapias, e aí eu sempre falo, né, sobre o esvaziamento das palavras, né? As palavras elas têm sido esvaziadas e preenchidas com outros significados. Uma dessas palavras é a palavra holística, né? Que eu ia citar agora, principalmente com as terapias holísticas. Porque a ideia do holístico é por um todo, né? Em todo. Todo um conjunto. E hoje em dia a terapia holística virou sinônimo de charlatanismo, virou sinônimo de curandeirismo, né? E não é isso, né? A ideia das terapias holísticas é tratar o ser como um todo, a pessoa como um todo. E quando a gente fala de terapias, a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito. E eu estou nessa frente, assim, provocando uma reflexão em todo mundo e trazendo um pouco de consciência para essas coisas, justamente porque o que está acontecendo, por exemplo? Está tramitando um projeto de lei agora na Câmara que quer impedir o terapeuta, você que é terapeuta e que você não tem um CRM, não tem o CRP, ou enfim, de atender. O projeto quer proibir os terapeutas de atenderem terapeuticamente, que só quem vai poder fazer intervenções terapêuticas vai ser o psicólogo, vai ser o psiquiatra, que é um outro tipo de intervenção, né? Isso muito motivado por quê? Por conta desse tipo de prática que a gente tem visto, né? Nas terapias holísticas, nas terapias complementares, né? Existe, inclusive, curso acadêmico de terapia complementar, e hoje em dia a gente tem que brigar com esse tipo de coisa, né? Para não cair nesse... Isso é interessante, senhor Bartô, porque as pessoas têm que ter consciência que é complementar.
Né? Porque o pessoal vai ali e acha que vai excluir a parte médica. Isso. Eu acho que tem que caminhar junto. Né? Eu até fiz um podcast com o meu amigo aqui, esqueci o nome dele agora, que é da música, cara. Não vou lembrar. Que deu uma polêmica, ele falava que quem usa a medicina, a ayahuasca, deveria sim ao psicólogo, para fazer esse acompanhamento. Porque a gente, às vezes, isso aqui vai curar, mas tem outra parte também, a gente começa a querer anular as outras questões, e aí é ruim, eu acho que tem que somar isso, né? Tem que ter consciência, beleza, eu estou com um problema tal, aquela medicina pode me ajudar, mas eu não posso excluir as outras questões, né? Existe um anacronismo nisso, né? As pessoas tiram do contexto. Só para falar, Lincoln, tá, pessoal? Um cantor maravilhoso, segue nas redes sociais, Spotify, a música dele é maravilhosa. Existe um anacronismo nessas definições, né? As pessoas tiram do contexto. E aí, quando você tira algo do contexto, é como existe uma frase no meio acadêmico muito famosa: texto fora de contexto vira pretexto para você dizer o que você quiser. É a mesma coisa, não só com texto, né? Com qualquer situação. E quando você tira uma terapia do contexto dela, aí vira uma bagunça, né? E que é o que está acontecendo, a gente tem visto com o Sound Healing. Eu fiz uma postagem recentemente sobre isso, né? Fazendo até uma brincadeira, uma provocação, chamando de fraude healing, né? Porque está acontecendo exatamente isso. Estão tirando o Sound Healing do contexto. E aí, por um mercado, por um desejo de venda, de conquista de cliente, estão se gourmetizando, né? Por cliques, muitas vezes simplesmente por clique, estão gourmetizando, que é outro termo também que tomou a palavra gourmetizar virou sinônimo de outra coisa também, mas me utilizando aqui desse termo. Estão gourmetizando o Sound Healing, né? A terapia sonora, vamos colocar assim. Porque, cara, você vê cada absurdo. E você não precisa de muito tempo, não. 5 minutinhos nas redes sociais. Se você colocar ali banho sonoro, sound healing, qualquer coisa... Cara, você vê cada absurdo. Então vamos começar. Para quem tá chegando aqui agora, eu falei, a cerimônia do conhecimento. Vamos entregar um conhecimento bacana para você experienciar. Isso é uma experiência maravilhosa. Eu já tive várias oportunidades, gosto muito. O que é o sound healing e onde surgiu isso? Cara, essa questão de onde surgiu é muito complexo, né? A gente sempre procura, onde surgiu, onde começou, quem foi o primeiro? E claro, são perguntas válidas. Mas o som, ele já é utilizado pela raça humana desde os primórdios, né? A gente tem aí alguns encontros arqueológicos aí, tem uma flauta feita com fêmur que data de 10 mil anos. Isso, assim, era até bem pouco tempo, era um instrumento mais antigo, né? Que já 10 mil anos. E agora descobriram um ainda mais antigo, recentemente. Então, o som, a música já faz parte da nossa vida, né? Existem pedras em alguns lugares do mundo que são verdadeiras pranchas sonoras, assim. Então, tem algumas pedras aqui na Amazônia mesmo, já descobriram algumas também que você bate em alguns lugares e elas ressoam, às vezes numa planície por um espaço muito longo. Não é muito difícil. Você pode colocar no YouTube aí, procurando pedra que canta, pedra tambor. Você vai ver que assim, existem coisas, e tem disso inclusive em museus, né? Então, assim, a gente, desde a época da pedra, a gente já fazia som e já fazia música. E é muito importante saber diferenciar fazer essa diferenciação, né, de som e música, são coisas distintas, né? Mas existem relatos, né, algumas pessoas que às vezes são tendenciosas também à fantasia, mas é interessante fazer esse tipo de reflexão, de que mesmo os egípcios já utilizavam o som de alguma forma como para curar, né, os órgãos, né? Agora, a gente tem um registro histórico datado, registrado, e que todo mundo tem, praticamente, quase todo mundo, né? No Brasil tem isso na gaveta de casa, na sala de casa, em algum lugar. A gente tem um registro de um sound healing que era feito há aproximadamente 3 mil anos. Na verdade, é 4 mil anos. Que era quando Davi tocava para Saul. É verdade. Então, a Bíblia diz que quando Davi tocava, o demônio se afastava. Né? Aquele espírito maligno que estava ali incomodando ele se afastava. Então ali a gente tem um registro de um sound healing feito há 4 mil anos, né? Como é que era a função a questão sonora, né? Sonora. Então ele tocava a harpa e Saul relaxava.
E diz lá na Bíblia que aquele demônio, aquele espírito maligno que estava atormentando ele, se afastava. Claro que depois que Davi saía, ele voltava, né? Então, era mais um banho sonoro do que um sal de healing, na verdade. Fazendo uma rave, então, pra ficar eternamente, né? Ou então ele podia criar um curso, né? Um infoproduto para ensinar as pessoas da corte do rei Saul. Se fosse no dia de hoje, ele teria feito isso, né? Porque é isso que acaba acontecendo, né? As pessoas descobrem uma coisa e, opa, já vou fazer um infoproduto. Normal, natural, isso é ótimo. É o nosso sistema, né? Tudo vira produto. E a gente aqui no Brasil está aprendendo a fazer isso. Nos Estados Unidos isso já é feito desde que o mundo é mundo, eles sabem fazer isso muito bem, a gente está aprendendo a fazer. Mas voltando ao ponto, ali é um registro de uma primeira terapia sonora. Né? Assim, na primeira não, né? É um dos registros mais antigos de uma terapia sonora. Então a música ela já tem essa quando você vai para ordens iniciáticas que remontam, né, ritos do Egito antigo, enfim, né, de povos muito antigos, lá se tem. Claro que isso não pode ser falado fora do âmbito esotérico com S, mas ali já se tem registros também tão antigos quanto ou até mais antigos do uso da música. Eu estava vendo um dia um podcast falando sobre isso, né? Falando da cultura egípcia, que os egípcios já utilizavam o som para curar, né? Botava a frequência, por exemplo, fígado. Né? Já tem hoje, por exemplo, eu tive com um colega meu que ela tem um mecanismo que faz, né? Ele imita ali o som do fígado saudável, então ele transmite aquele som ali que auxilia, né? Pâncreas, essas questões todas. Não existe nenhum registro desse categórico, assim, né? Nenhum achado. Isso se supõe através de são deduções, né? Através de alguns achados, alguma coisa. Não dá para ter certeza que era assim. Então a gente supõe que se usava. E é nesse campo da suposição é que a coisa começa a ficar um pouco perigosa, porque a gente tem uma criatividade muito grande nos dias de hoje, né? E a gente tem uma tendência, as pessoas em geral, têm uma tendência de querer ter razão ou de querer ser o primeiro a ter descoberto, e aí a gente começa a fantasiar. E é nesse caminho da fantasia, quando a gente começa a misturar a fé com a fantasia, que a coisa começa a ficar perigosa. E perigosa no sentido literal da palavra. Existe um perigo nisso, porque tem pessoas que começam a acreditar, e não é que elas estão fazendo sabendo que estão enganando alguém. Elas acreditam de fato naquilo, acreditam naquela narrativa, vivem em função daquilo e acabam, por muitas vezes, deixando assim, no limite pessoas que já estão bem fragilizadas com aquela prática dela ou com aquela terapia, com aquela canalização. Então, é nesse ponto que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente começa a supor e deduzir coisas a partir de coisas não comprovadas, né? Então, olha, eu vou dar um ótimo exemplo aqui. A questão da frequência 432 Hz. Isso provavelmente, cara, é uma das maiores mentiras, dos maiores mitos inventados no meio holístico, no meio esotérico, místico, das últimas décadas, né? Porque por exemplo, você sabe de onde saiu essa questão do 432? Você já ouviu falar? O que você já ouviu falar sobre isso aí? Vamos inverter o papel aqui. O que você já ouviu falar? Só para entender onde é que estamos. Particularmente, eu gosto muito de frequências, né? No Spotify tem muita frequência. E uma delas eu já ouvi falar, faz 432, isso é da prosperidade, ou coisa assim, entendeu? Mas de falar assim, a origem, não. Nunca me atentei a buscar as coisas. Sim. Né? O que acontece? Esse mito do 432 Hz, ele nasce de uma necessidade que eu não entendo o porquê dessa necessidade, mas de uma necessidade de afastamento do que os mais eu gosto de chamar de esquizotéricos, porque não posso colocar os esotéricos junto com essa galera, sabe? Não dá para botar no mesmo saco. Então, assim, os esquizotéricos, eles queriam aquela coisa do pessoal da igreja, né? Ó, tem música do mundo e tem música secular. Tem música secular e tem música da igreja, né? Surge dessa necessidade, desnecessária, na minha opinião, de afastamento. E aí cria-se, as frequências de 432 Hz, né? E não existe as frequências.
432 Hz é um tom, é uma frequência. É uma frequência, é um som. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é 432 Hz. Eu te falei que ia trazer aqui para as pessoas entenderem, né? Ó, eu tenho aqui um gerador de frequência. Se eu mostrar ali na câmera, dá para ver? Ó, ele é gratuito, você pode colocar lá, ó, gerador de frequência na lojinha lá do seu aplicativo. E aí eu coloquei aqui, ó, 440 Hz. Eu vou mostrar para vocês o que é 440, que é a frequência demoníaca, que todo mundo fala, não, isso é ruim, é errado, isso foi criado pelos nazistas, etc e tal. Daí para pior, ó. Isso é uma frequência de 440 Hz. Agora eu vou mudar para 432. Mudou muita coisa? Pouca coisa. Deu uma tem que prestar baixadinha. atenção pra ver a diferença. É, 440. 432. Isso é uma frequência. É um tom. É uma nota. É um som contínuo. Frequência é isso aqui. E de onde vem essa história do... Ai, a frequência 432? É porque em 432 Hz... Aí eu preciso explicar primeiro o porquê disso. O Lá, que é a primeira nota... Aqui no Ocidente a gente fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Na verdade, deveria começar pelo Lá. Né? Porque é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E a gente percebe isso quando se cria a cifra. Quem toca violão, quem sabe que Lá é a letra A, o Si, a letra B, o Dó, a letra C. Ou seja, A, B, C, D, E, F, G. Então a gente começa pelo Lá. Todas as notas, elas têm um diapasão. O que é o diapasão? Diapasão elas são afinadas por um diapasão, que é uma nota, um tom padrão de afinação. Ou seja, quando o Lá está afinado em 440 Hz, no nosso caso aqui, 432 Hz, o Dó ele vai estar em 256. Ou seja, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, a gente tem... Isso aqui é um Lá. E aqui a gente tem um Dó. E onde é que está a bagunça disso tudo? 256 é múltiplo de 8. Certo. As pessoas se convenceram que a ressonância Schumann está em 8 Hz. O que é a ressonância Schumann? É a frequência de vibração do planeta. Se o planeta vibra em 8 Hz, então, se nós afinarmos o Lá em 432, ele vai estar ressoando com a frequência do planeta. Bum! Cara, isso seria fantástico, né? Porque aí o Dó estaria em 256, uau! Ou em 528, que é o que todo mundo fala que é a frequência do amor, né? Tem isso mesmo, né? E aí as pessoas começaram a inventar nomes para frequências. E aí eu já vi umas frequências que a mesma frequência ela é para o amor, ela é para a força, mas ela também é para quebrar o estresse. Eu falei, mas espera aí, são coisas bem distintas, né? E a mesma frequência. 999, a frequência do anjo Miguel, arcanjo Miguel. E aí você começa a ver que começa a existir aí um delírio. É um delírio. As pessoas começam a delirar com essas coisas. E onde é que... Desculpa, claro. Tá te cortando, mas não é porque uma necessidade de comercial... Porque, pelo que eu entendi, é só a frequência. Não existe frequência de amor, é uma frequência X. Não existe. E o que é mais bacana e talvez as pessoas não pensam é que essa frequência vai impactar de formas diferentes em cada indivíduo diferente. Completamente. E outra coisa, a frequência é só um tom. As pessoas falam, não, mas essa música está em 432 Hz. Para uma música ficar em 432 Hz, ela seria o tempo todo. Isso é 432. Agora, o problema que está aí é que a frequência Schumann não é 8 Hz. A frequência Schumann é 7.8. Aí você fala, mas não faz tanta diferença assim. É lógico que faz. Porque aí 7.8, o Dó não estaria em 256, ele estaria em 222 e alguma coisinha. E aí é uma grande diferença. É uma diferença maior do que de 432 para 440. Agora deu um bolo na cabeça aqui, meu amigo Bartô. Vamos lá. Mas não precisa fazer conta. É só entender o seguinte. Sim, é porque assim...
pelo que eu entendi, eu já entendi que a frequência, ponto. Uhum. Então não existe frequência de amor, frequência do anjo, nada disso. Não faz sentido. Isso aí vem de uma outra escala, que agora eu realmente me fugiu o nome da pessoa que criou uma outra escala. Se eu lembrar até o final eu falo aqui, mas realmente me fugiu o nome dele. Mas teve se não me engano, ele era um fisioterapeuta. Ele colocou alguns sensores nos músculos, né, de algumas pessoas e percebeu a frequência em que esse músculo, porque o músculo ele tem ali ele vibra, ele tem ali uma descarga de vários minerais, enfim, toda uma química que acontece nele, então ele tem também uma vibração. Então como é que esse músculo vibrava quando a pessoa estava com medo? E aí ele anotava. Entendi. Como é que esse músculo vibrava quando a pessoa estava feliz? É daí que vem aquela escala que aí as pessoas também começaram a delirar e mudaram a frequência da vergonha, a frequência do medo, a frequência... Não é isso. As pessoas pegam isso, deturpam, e é o que eu falei. Texto fora de contexto vira pretexto para você dizer o que você quiser. Então você pega algo que teve um princípio interessante, um princípio nobre até, porque pro estudo dele, científico, e aí você tira aquilo daquele contexto, leva para utilizar aquilo dentro de uma narrativa que só está visando encher o bolso da pessoa que está contando aquilo, ou às vezes prejudicar alguém, ou às vezes fazer... Ou seja, você dá o sentido que você quiser para o fim que você quer. E isso é um ato... Isso é criminoso. Isso, na minha opinião, é criminoso. Não se deve fazer. Né? É uma mentira. Você está enganando. Então, começou a se popularizar essa escala onde o medo tem uma frequência de 200 Hz, a vergonha é 30 Hz, mas aí a partir da compaixão é uma das frequências mais altas e tal. Deturparam o estudo desse pesquisador. Né? E aí as pessoas pegam isso, aí agora vejam, o balaio de gato que vira esse negócio. Elas pegam essa questão da 432, pegam essa outra tabela de frequências, de sentimentos e misturam as coisas. E aí, meu amigo, o que já não fazia sentido vira assim, um prato cheio, uma bomba. Por quê? Se o 432... A ideia, a proposta era porque ele estaria alinhado com o planeta, alinhado com a frequência Schumann. E a gente já quebra nisso porque a frequência Schumann ela não é constante. Há bem poucos dias atrás, a gente teve um pico de 32 Hz, numa frequência que geralmente é 7.8, 7.82. Né? Então ela está ali, ou seja, para eu poder estar alinhado nesse dia, eu tinha que afinar meus instrumentos até as cordas arrebentarem, eu não ia estar alinhado com o planeta. Entende? Que aí a gente começa a entrar num delírio bem preocupante, assim, né? As pessoas que vivem em função disso. E aí acusam o 440 por uma questão, cara, assim, de uma pobreza até criativa que ou sei lá, né, vira realmente aquelas teorias da conspiração. Desculpa. Na década de 30, em 1939, principalmente, na década de 30, em 1939, quando a França determinou que todas as orquestras determinaram um padrão, afinariam seus instrumentos em 440 Hz. Na verdade ia ser 439, mas naquela época para conseguir um pulso de 439 era muito difícil, e aí em Londres arredonda aí. Arredonda para 440. Então foi em 1939 que isso aconteceu. E aí padronizaram em 440. Né? Até então, qualquer um afinava do jeito que queria. Né? De ouvido ali, algumas orquestras hoje afinam em 460, porque quando você eleva, realmente deixa tudo mais agudo, fica mais emocional, fica mais... Isso é fato, porque aí a gente entra numa questão límbica, né? Uma questão química do cérebro, que a gente pode falar mais para frente um pouco. Então, assim, naquela época eles fecharam isso. Né? E aí, a partir daquilo ali, todo mundo começou a afinar, e o mundo inteiro assumiu esse padrão para afinar em 440. Só que o problema foi esse ano,
no ano que aconteceu isso, que foi 1939, foi quando a Segunda Guerra começou. Então o pessoal começou associou, falou, não, então estamos em dissonância com o planeta. Mais uma vez, é uma questão comercial, o negócio falou, porque o cara ficava mais emotivo, ficava mais interessante, então a experiência seria diferente. Na verdade, foi por uma questão de necessidade de se criar um padrão. E aí, para você fazer em outro número ali, dava uma dízima, era muito complicado. Então, já viu a televisão antigamente? Ficava aquelas linhas, né? E aquele som. Aquele é o som, aquele é um 440, é um lá 440. Então, tinha muito música antigamente que esperava a TV sair do ar para poder afinar. Legal. Mas, enfim, aquilo é um diapasão. O diapasão é um ponto de partida, né? Para afinação. Então, assim, aí as pessoas começaram a delirar com isso e começaram a falar que Goebbels estava nessa reunião, né, o nazista lá, e que ele foi um dos que sugeriu isso porque o 440 traria essa confusão para as pessoas e tudo, e aí você vê que isso vira uma grande teoria da conspiração e que não tem nada a ver. O problema é que hoje em dia, sem saber porquê e sem perguntar o porquê, as pessoas começaram a acreditar nessa coisa de 432, 440 e começaram a criar formações de sound healing, com todo tipo de coisa, baseado numa falácia, baseado numa mentira. Né? E é isso que é preocupante, porque as pessoas começam a delirar com isso. E você tem defensores disso, assim, ferrenhos. Mas por quê? Porque é muito difícil estudar. É verdade. É muito complicado estudar, dá muito trabalho. Né? É muito tempo, é muita dedicação, sabe? É muito mais fácil você pegar, por exemplo, um instrumento desse aqui, ó, dá licença, e fazer esse sonzinho. Que ativa aqui o seu sistema límbico e traz memórias lá do tálamo, lá onde a gente organiza a nossa memória de curto prazo e de longo prazo, lá da infância, quando a gente ouvia esses barulhinhos, e aí você, por uma memória afetiva, você relaxa. Isso é a explicação, mas para você entender isso, você vai ter que entender, ler pelo menos um pouquinho de neurociência. Mas ninguém quer. Eu prefiro pegar isso aqui e falar, não, porque isso aqui está afinado em 432. Ó. E aí eu crio uma... Você quer ver uma consciência aqui, Bato, que no final é só uma experiência sonora. E aí acontece, as pessoas querem colocar essa experiência boa ou ruim, não, é só experiência. Igual você falou, aquilo vai gerar um sentimento em você. Eu lembro que, eu esqueci o nome do menino lá que eu tocava com você na banda. Osvando. O Osvando, né? Quando eu fui pedir para ele fazer a flauta para mim. E você estava comigo, acho que estava sim. explicando que, por exemplo, o tambor. Por que se usava o tambor nas guerras? Porque acelerava o coração. Exato. Aí falou que teve um período que era proibida a flauta, porque era coisa sonora, mais suave. Isso é interessante falar. A igreja... se não me engano, no século VI, se não me engano, o Papa proibiu a harmonia. Existiam as notas do demônio, né, dentro do campo harmônico. Hoje, quem estuda campo harmônico, e isso é obrigação para quem quer trabalhar com música, com música que cura, né, com sound healing, é obrigação estudar isso, porque você vai mexer com a área afetiva, a área emotiva. E a igreja percebeu que a música mexia na emoção das pessoas. Né? Então, existiam algumas notas que eram dissonantes. E essas notas dissonantes, elas criavam tensão. Mas isso faz parte da música, que cria tensão, porque aí depois, quando volta para a câmara, para a nota padrão, dá o relaxamento e a recompensa. E aí foi a partir daí que nasceu o canto gregoriano, que ele é uníssono, ele é num tom só. É o tempo todo ali. Você vê que aquele monte de mongezinho cantando na mesma nota. Por quê? Porque aquilo cria apatia. Não existe mais a criação de tensão, de alegria, de tristeza, a emoção, a entrega, porque a música conduz. Trabalha com sentimentos. Né? Então, lá atrás isso foi proibido. Então, existiam algumas notas que eram proibidas. Existia até um nome em latim muito interessante para essas notas. E elas eram proibidas. Só depois da Reforma Protestante foi que aí meteram um coralzão e começaram a harmonizar. Aí a Lutero falou, não, vamos quebrar totalmente com esse negócio. Mas não é
canto gregoriano, uníssono, agora a gente vai trabalhar com harmonia. Então, e aí começaram a harmonizar as vozes. E aquilo era blasfêmia total. Por quê? Porque levava as pessoas ao êxtase, mas levava as pessoas à tristeza e trazia... Era tensão e recompensa, tensão e recompensa. E a igreja não queria isso. Então, veja, como somos manipulados a partir da nossa ignorância. Cara, que fantástico. Eu tô gostando demais desse bate-papo, porque eu nunca imaginei. Porque assim, a gente não tem... O que é bacana, quando você tem uma informação, aí torna interessante o processo. Eu sempre falo sobre isso, né? Porque, beleza, vai pro Sound Healing, só aquela musiquinha boa e tal. Mas tem que ter o contraponto que você falou. É o trabalhar, porque sobre... igual eu falo, gente, é experiência, acabou. Não existe experiência boa ou ruim. É experiência, você está disposto a se conhecer. Porque talvez aquele som mais pesado é o que você precisa para libertar o outro lado, você entendeu? Exato. Ele tá aberto para a experiência, né? Porque não existe som bom ou ruim. É isso. É igual você falou da frequência. Para mim agora é frequência, não existe frequência do amor, não. É o impacto que traz. Porque talvez até o dia aquela frequência vai impactar de uma forma diferente. Vai ser diferente. Vai depender da química do seu cérebro que está naquele momento ali. Porque no caso é mais neural, né? Pelo que eu estou entendendo. Também. Mas pegando o gancho disso que você falou, eu acho, assim, eu defendo muito que existam não só uma mudança de nomenclatura, mas uma conscientização nas pessoas. Cara, eu não vejo nenhum problema, sabe, de sei lá, daquelas experiências onde você deita 40 pessoas num gramado e aí começa a tocar tigela de cristal e tudo. Não vejo nenhum problema em você chamar isso de experiência sensorial. Ou colocar as pessoas boiando numa piscina e ficar tocando ali instrumentos intuitivos, como esse que eu acabei de tocar, ou as tigelas, né? Mostrar essa tigela aqui. Essa aqui é uma tigela tibetana, mas não existia tigela no Tibete, então é outra falácia. Então essas tigelas, olha, que faz esse som. Aqui é uma frequência, aqui é um som. Não tem problema você fazer isso com alguém deitado ou com alguém em uma rede, como eu já vi, né? O pessoal hoje em dia tem feito tipo uns casulos e tudo. Não tem problema, mas chame isso de experiência sensorial, porque isso não é sound healing. O que é o sound healing? Isso não traz cura. O sound healing são sons que curam. Sons que curam. São sons, pela a tradução da palavra, isso. Sons que curam. Então você vai trabalhar até esse nome é um pouco problemático, mas vamos lá. Porque o som por si só ele não vai curar sozinho. Você precisa ter um processo terapêutico com aquilo. É muito você tornar a coisa é muito simplista isso, sabe? Um processo de sound healing ele é feito dentro de um processo terapêutico, com um acompanhamento terapêutico, sabe? Por quê? Como é que a gente processa o som mecânico? O som vem pelas ondas propagando no ar. Aqui dentro a gente tem um ossinho chamado martelo. Aí tem todo um mecanismo aqui que vocês podem dar um Google aí, hoje em dia usar IA para me mostra o sistema do ouvido aqui, como é que a gente processa o som, que toda IA vai explicar para vocês. Eu pesquisei em todas elas e está tudo certo, pelo menos as que me mostraram. Esse som ele entra e ele é recebido aqui dentro e é transformado em um pulso elétrico. Ou seja, ele sai de uma onda mecânica e vira um impulso elétrico. E aí ele passa por vários setores do nosso cérebro. E quando ele vai passando por esses setores, por exemplo, ele entra pelo sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelo quê? Pelas nossas emoções, por tudo aquilo que a gente sente, né? Colocando de uma forma bem simplista, e me perdoem os amigos acadêmicos aí. Ele vai processar as emoções. Então você vai sentir. E a partir daquilo que você sentiu, ele vai para o seu sistema cognitivo. Ele passa ali por várias partezinhas do cérebro e vai para o sistema cognitivo, onde ele define o que é aquilo. Se aquilo é um som, se aquilo é uma fala, se aquilo é um barulho, o que é aquilo. Né? Existe, inclusive, um fenômeno... Agora me esqueci, não é a amusia. A amusia é a pessoa que não tem nenhum prazer com música. Ou seja, o som entra ali no sistema límbico dela e passa direto. Mas existe um outro fenômeno que a pessoa, qualquer som pode ser o mais harmônico possível e um monte de panela caindo de um armário para a pessoa é a mesma coisa. Exatamente porque ela tem um problema nesse processamento. Então a gente processa o som dessa forma. E aí é que acontecem as químicas dentro do cérebro. É aí que a gente começa o cérebro percebe tudo aquilo e aí ele vai... sabe, vai temperando ali com os hormônios, com os neurotransmissores, as nossas sinapses e tudo mais. Então,
o som ele vem dessa forma. Só que o que eu descobri dentro da minha pesquisa do protocolo que eu criei, que se chama imersão vibrassonora, que a gente não ouve só com o ouvido. O som ele não é percebido no corpo só com o ouvido. O corpo inteiro sente o som. Por quê? E isso é meio óbvio, porque o som são ondas mecânicas. Existe uma coisa que a galera também adora deturpar, que se chama simática. A simática é o estudo visual do som. Ou seja, as formas geométricas que o som cria na matéria. Ele sai dali do ar, e aí quando ele tem uma superfície adequada, ele vai vibrar, ou seja, ele vira uma onda mecânica, e se tiver sal, areia, alguma coisa ali por cima, ele vai criar aquela forma que ele está se propagando no ar. Na internet que tem vários. Aí as pessoas pegam e aí vem isso na água e falam: nossa, vejam o que isso faz na água. O nosso corpo é composto por 70% de água. Então, cuidado com a música que você ouve. E eu fico pensando, tá, e o que você quer dizer com isso? Porque se isso fosse para fazer alguma coisa no meu corpo, eu ia virar essa forma aí que tá aí, né? Já que eu sou 70% de água, não faz o menor sentido, né? São falácias que as pessoas tentam passar. Acaba quem escuta não para pensar, né? E cara, é interessante falar esse Bartô, e eu tô ficando impressionado porque é muito conhecimento bacana. O quão profundo é uma experiência sonora, porque ela vai mexer com a sua psique. Vai, então, sem dúvida. Sim, é igual você falou, que pelo que entendi, o Sound Healing é uma experiência conduzida com a intenção. Então a pessoa faz aquilo, faz todo o estudo que quer ativar ali a emoção da raiva, do amor. Então ele vai trabalhar isso em você, então ela vai ativar. Então se é feita a forma aleatória, ela pode ativar algo que nem era esperado. Exatamente. Que nem deveria ser. Igual eu falei, cara, tudo que mexe com a parte neural, gente, tem que ser coisa séria. Porque você vai mexer com uma caixa preta, talvez vai abrir um espaço que você nem imaginava. Você estava protegendo aquela emoção, o som vem e liberta aquela emoção que talvez não era tão positiva para você, né? Isso que você falou é bem interessante, porque dentro desse processo, quando o som entra ali no sistema límbico, vai passando, ou seja, o cérebro está funcionando. Quando o cérebro funciona, ele funciona. A gente tem descargas elétricas. Onde tem descarga elétrica, tem campo magnético. Então é daí que vem isso. Em 1830, o Heinrich Dove ele descobriu as ondas de arrastamento cerebral. Ou seja, ele percebeu que o nosso cérebro ele funciona geralmente ali em 4 ou 5 faixas frequenciais, né? Delta, teta, beta, alfa, que são a alfa e beta, né? A beta é quando a gente está aqui agora, a gente está em plena atenção, né? E aí tem as ondas gama também, que são ondas bem altas, mas que a depender da circunstância, elas podem ser mais prejudiciais do que benéficas. Pessoas em transe mediúnico, por exemplo, foi observado ondas gama em alta quantidade. E também pessoas passando pela experiência com a ayahuasca, pela experiência psicodélica também, né? E aí é quando acontece ali a entropia do cérebro, enfim. Mas o que eu quero dizer com essas faixas, né? Percebe-se também que quando a gente está lidando com algumas questões do cotidiano, por exemplo, muito emocionais, né? Quando o nosso cérebro está, por exemplo, com a vibração ali em teta, é um ponto, está ativado áreas do cérebro, e claro, aqui eu estou simplificando bastante, mas muito relacionadas à neuroplasticidade. Ou seja, a o que seria considerado a cura. Por quê? Porque tem muita coisa sendo reorganizada, tem muita coisa ali sendo regenerada. Em delta, então, é o nosso sono profundo, é o sono REM. É quando todas as células do cérebro estão ali se regenerando, é quando a gente faz o limpa, né? Fecha a conta e passa a régua. E aí a gente faz a poda ali do que não necessita mais, joga fora. Então, essas informações aqui, né, joga para o esquecimento aqui. E essas daqui são importantes. E é por isso que muita gente, isso é uma técnica, experimente isso, é fantástico. Quando você quer aprender alguma coisa muito rápido, né, você, sei lá, uma leitura, algo que você tem que decorar, leia aquilo, repita aquilo várias vezes e vai tirar uma soneca. Dorme ali 20 a 30 minutos. Volta, lê de novo, daqui a pouco vai dormir. Quando você faz isso, você está arquivando, você está armazenando. Então, isso são técnicas que são utilizadas. Por exemplo, atletas, você vê a torta direita nas Olimpíadas, por exemplo. A gente vai presenciar isso na Copa logo, logo. Você vê que tem uns atletas que estão com fone de ouvido ali, ó. Eles estão com onda alfa, às vezes com onda beta ali, no talo, para foco, para atenção.
E ali, às vezes, eles estão também dentro de um processo terapêutico. Às vezes, algum coach deles ali estão treinando os caras mentalmente. E a gente viu, isso ficou muito famoso na internet, alguns atletas, né, com palavras de afirmação, fazendo afirmações ali antes de começar e tudo. Alguns deles fazendo essas afirmações e ouvindo, ou seja, eles estão programando o cérebro deles. Então veja o quanto isso é sensível. A partir de ondas de arrastamento cerebral, é possível você programar ou reprogramar o seu cérebro. Então imagina uma pessoa que não tem esse preparo, uma pessoa que não tem esse estudo, te coloca numa situação dessa. Eu já vi situações de cartaz, de pessoas em situações assim, e quem estava ali não sabia o que fazer. Porque a pessoa entrou numa cartaz, ela acessou, coisa que tá falando guardado, né? na linguagem que todo mundo vai entender. A pessoa acessou uma sombra ali dela, e ela não estava preparada, não estava nem esperando aquilo naquele momento. Foi um som, uma frequência, uma sequência, né, de sons e tudo ali que destravou uma memória nela ali. Ela se lembrou de algo que estava muito bem guardado e ela entrou em cartaz. E aí? Quem estava ali para auxiliá-la, né? O terapeuta que estava fazendo ali aquela experiência sensorial, e nem era terapeuta, ele estava conduzindo uma experiência sensorial. Né? Só que aí ele foi fundo demais e aconteceu isso. E isso acontece o tempo todo. E você vê assim, relatos disso acontecendo o tempo todo. Então é arriscado. É quem se coloca nessa situação. E mais arriscado ainda são essas pessoas trazerem esses condutores, né, desse tipo de experiência, trazerem isso como sendo algo terapêutico. É ruim para todo mundo. É ruim para ele porque ele se coloca em posição de terapeuta e ele não tem o conhecimento para fazer isso. É ruim para a pessoa porque está se colocando numa situação onde ela às vezes está esperando ali algo positivo, mas que ela está, navegando ali sem leme, né? Sem rumo. Então, e é ruim pro todo, principalmente, né? Banaliza, principalmente para quem é terapeuta de verdade. Por quê? Porque aí é quando vem essas pessoas que têm problema, passam por algum problema, se organizam, contactam alguém do poder, algum senador, algum deputado, e aí entram com tentam passar um projeto de lei para acabar com esse tipo de coisa. E aí, assim, quem trabalha sério com isso acaba sendo vítima de toda a situação, de quem não está nem aí, quem só quer fazer um dinheirinho no final de semana, ou às vezes nem é dinheiro. Eu conheço um monte de gente que não precisa de dinheiro, mas está fazendo ali como se fosse um hobby. E aí, poxa, é sério, você vai mexer na vida da pessoa como um hobby? E aí você se coloca do outro lado e fala, porra, eu sou um hobby para você? Sabe? Eu conheço pessoas muito bem financeiramente. E aí eu acho que essas pessoas deveriam abrir um spa. E não um centro terapêutico, uma casa de cura, como existem algumas por aí. Mas... Que aí faz a gourmetização, né? Coloca tudo bonito, tudo lindo, faz um Instagram maravilhoso, coloca umas moças bonitas ali para ficar tocando uma tigela, batendo uns sinos, uns negócios. E você fala, que é isso? É sério, só vaidade? É só porque nem dinheiro a pessoa precisa. É por pura vaidade, para receber. Eu sinceramente não entendo a motivação dessas pessoas. Mas é preocupante porque quem se submete está indo ali Cara, é muito bacana esse ponto de vista que está colocando, porque, gente, conhecimento é poder, literalmente, né? Quanto mais você aprende, melhor. A experiência de viver fica bacana, né? Porque eu acho que falta, talvez, da pessoa buscar esse conhecimento. Sim. Eu estava falando com uma colega sobre isso, né? A gente está na geração 10 segundos, né, do Instagram. E as pessoas não buscam conhecer o porquê. Aí fica agarrada àquela... Igual você falou, um som legal, um ambiente bacana, porque todo Instagram é muito bacana, bonitão lá e tal. E ele não busca compreender de onde vem o som, qual a função que ele faz em você. Outra coisa, pessoal, tudo que para mim é meio interessante ponto de vista, na hora que a gente fala, né? Cada um tem um ponto de vista, o meu tudo que for mexer com emoção e cérebro, procura as pessoas sérias. Porque você imagina, vai entregar a sua psique para alguém. E alguém pode reprogramar ela do jeito que ela quer. Que a verdade é isso. Ou do jeito que ela nem faz ideia do que ela está fazendo. A maioria não é de maldade, né? Porque o cara, acho legal a flauta, acho legal o tambor e tal. Né? Então, assim, nem sabe. E aí você fala, ativa algo em você. Porque assim, eu acho que o terapeuta tem que se olhar, cara. É sobre vidas.
A gente Cara, tá se lidando com isso. carregar a frustração, ou descaminhar daquela pessoa, você vai carregar pra você. Eu falo pra todo mundo, eu fui muito grupo jovem, fui muitos anos que eu mando um abraço pro Sol Nascente aí, na época da minha juventude, na igreja católica. E uma coisa que me fez naquela época abandonar era que eu tava no cargo de liderança, né? Que eu ouvi um cantor chamado Dunga, da igreja católica, um cara muito bacana, eu gosto da música dele. E falava assim, ó, quando estiver lá em cima, o Papai do Céu vai falar, cadê aquela alma lá que foi confiada a você? Eu falei, esse é muito pesado, porque não dá pra fazer mais ou menos. Você imagina, o som pode transformar a vida da pessoa, e pode mesmo, não tô mentindo não. O negócio vai estar falando aqui, tanto positivamente como negativamente. Sim. Quantas pessoas, traumas são reacendidos por causa de um som? Ou tantos traumas são curados através de um som? Exato. Não é verdade? Então, assim, é algo sério. Eu acho que está na hora das pessoas buscarem o conhecimento, entender. E não só o terapeuta, mas quem vai buscar o terapeuta também. Porque, cara, tu vai entregar o teu cérebro, cara, a tua psique para alguém, irmão. É coisa séria demais, velho. Você tá entregando o que você tem de mais valioso aí. Sua mente, pô. Sua mente. Eu sempre encaro, cara, eu tenho uma história muito legal, assim, uma analogia muito legal com essa coisa do sound healing, daquele que trabalha com som para curar. Para mim é igual a gastronomia. A musicoterapia, que é outra coisa, na verdade, mas a cura pelo som e a gastronomia, para mim é mais ou menos assim. Você tem na gastronomia, você tem aquele cara que estudou, que é um chefe 3 estrelas Michelin. O cara estudou, sabe exatamente como temperar cada coisa, ele sabe como tirar o umami, ele sabe de tudo. E aí ele tem um restaurante dele lá, 3 estrelas Michelin, ele cobra uma nota. Beleza. Mas você tem do outro lado, no outro extremo, aquela tiazinha que cozinha, bicho, a vovó, aquela comida da vovó, que você fica assim, nossa, cara, você fala, meu irmão, nenhum chefe 3 estrelas Michelin é capaz de superar isso aqui, né? E no meio, você tem a galera que frita ovo, você tem a galera que queima o arroz, sabe? O problema é que essa galera que frita o ovo, que queima o arroz, o que eles fazem? Eles observam a estética do chefe 3 estrelas Michelin, o preço que ele cobra. E aí ele vai lá na vovó e pega os temperos dela, e aí eles compram, eles montam um baita de um restaurante, pega ali os temperos da vovó e fala, não, isso aqui ó, é coisa que vem da roça e não sei o quê, e aí dá essa temática, vai criando aquela estética, vai criando tudo. E no final, por que hoje em dia no mercado fala-se tanto em vender a experiência e não um produto? É porque o produto é uma porcaria. É verdade. Então eles vendem a experiência, né? E aí eles colocam uma mesona, sabe, ar-condicionado, uma decoração maravilhosa, às vezes até o lugar é meio temático, conheço alguns por aí, que é muito lindo por fora, mas se você for na cozinha você não tem coragem de comer. Então, assim, fazem toda esse teatro, essa cena. É isso mesmo. Mas o cara frita um ovo e te entrega. Mas, poxa, em época de Instagram, eu vou lá, é instagramável, eu tiro minha fotinha. Olha, gente, hoje eu estou aqui com o chefe, né? O chefe fulano de tal, no restaurante do chefe fulano. Mas chefe fulano queima o ovo quando ele frita, sabe? O arroz dele não tem gosto. Mas o que? O ambiente é tudo muito estético, né? Tanto que a aesthetic, né? A gente tem hoje em dia muito da aesthetic. Então é muito isso. E com a música, o sound healing é a mesma coisa. Sabe, você tem aquele cara que estuda, o cara que vai lá e que entende de som, de acústica, entende de música, aí ele estuda terapia, ele estuda a neurociência, entende como tudo funciona, cria um protocolo para entregar. Claro que ele tem que ter um preço disso, ele dedicou a vida dele para isso. E ele vai te trazer resultado. Mas você também tem aquele músico, cara, que o cara é brilhante, que o cara toca uma parada ali, ele não é terapeuta, ele não se coloca como terapeuta, ele não se coloca como igual a vovó que não é chefe, ela é a vovó, sabe? Mas você ouve o cara tocando, você fala, meu irmão, não precisa de mais nada, sabe? Eu tô bem. Você tem isso. E no meio, você tem os tocadores de tigela. A galera que compra os kitzinhos de 6, 7 mil reais, né? E aí compra as tigelas, compra os negócios e aí... Como é o nome daquele rapaz da cerimônia, cara? Qual? O que tava tocando a harpa lá? Nossa, meu irmãozão, Mitch Mel. Gente, que Mitch cara Mel, maravilhoso. arpista. Mitch Mel é figurinha. Pô, Mitch Mel, fica à vontade que a sua harpa vem aqui fazer uma experiência conosco. Cara, a gente podia trazer o Mitch Mel aqui, hein? Caralho, meu pai. Mitch Mel é um ser iluminado.
Eu quero mandar a todos os ayahuasqueiros. Pessoal, quiser experienciar ayahuasca, tem uma casa maravilhosa que o Bartol conduz ao Fuso. Cara, que experiência maravilhosa. Bartol, vamos falar desses instrumentos aqui então? Vamos lá. Fala de cada um, qual a frequência, qual o impacto que ele traz no ser humano. Então, vamos lá. Frequência, o que é frequência? É uma coisa que... Sabe quando a gente fala assim, eu vim aqui com muita frequência. A frequência do som é a mesma coisa. Ou seja, é uma onda que... Qual é a frequência dela? 432 Hz é uma onda que, no intervalo, ela faz 432 Caramba! vezes. Então, por isso que é frequência de 432 Hz, né? Que é a medida. Então, isso é frequência. Aí, a gente, por exemplo, a flauta nativa, né? Essa flauta aqui que foi fabricada pelo meu grande irmão Oswando, ela vai ter várias frequências, porque ela é uma flauta que tem 6 notas, 6 furos aqui, e ainda ela tem 10 notas. Então, cada uma dessas notas é uma frequência. Vai se somando com o outro, né? E aí, à medida que eu vou criando uma... Porque é interessante a gente entender isso. A música ela é feita de 3 pilares. A gente tem o ritmo, a gente tem a harmonia e a gente tem a melodia. A flauta é um instrumento melódico. Ponto. Eu posso harmonizar com a flauta? Sim, talvez com um outro instrumento ou com uma outra flauta, porque aí eu vou criar uma harmonia de uma nota aqui com a outra nota lá. Aí a gente tem aquelas flautas duplas, flautas triplas, que ali elas já começam a ter um pouco de harmonia, mas por definição, por concepção, ela é um instrumento melódico. E aí você tem outros instrumentos que podem ser melódicos e harmônicos, como o violão, né, que você consegue montar acordes, o piano, todos esses instrumentos também são instrumentos harmônicos. Então, como dizer uma frequência de uma harmonia? Não dá, são várias frequências juntas, né? Um acorde é um conjunto de frequências, né? Então, assim, a flauta, que é chamada de flauta nativa, mas ela não é tão nativa assim, a gente tem que ir desconstruindo as coisas, cara. A flauta nativa americana... Nativo, né? A flauta nativa americana não é nativa. Ela é americana, mas ela não é nativa. Você é brasileira, vovô, né? Essa daqui é flauta nativa brasileira. Mas é verdade, né? Mas é porque é uma flauta que a gente fala, uma flauta... O estilo dela. Ela é uma flauta que está numa escala pentatônica, né? Então, ficou popularizado como a flauta nativa americana, porque lá, quando começaram e tudo é marketing, né? Quando reavivar essa coisa do orgulho, do orgulho dos nativos, eles definiram essa flauta como sendo flauta deles. Mas se você voltasse aí 1000 anos atrás e fosse lá, não tinha nenhum nativo americano tocando uma flauta. Mas enfim, é porque o nome é NAF, né? Native American Flute. Não, mas então, assim, eu particularmente nunca vi um indígena americano tocar essa. Tem vídeo, vários. Tem? Tem vários. Tem, por exemplo, Robert Tricody, que para mim ele faleceu recentemente. Saber, então, ele é sensacional, tem vários. Mas é uma coisa muito recente, assim, é uma coisa muito do século passado para cá que deu esse revival da cultura, né, do indígena americano, né? E aí eles batizaram essa flauta como sendo agora assim. Vai ter uma flauta nativa americana tocada pelo nativo brasileiro. Um Tupini Viking. Vamos lá, vamos fazer um pouquinho dessa flauta aqui. Top demais, hein? Essa aqui, inclusive, é uma das músicas que eu lancei no álbum aí há pouco mais de um mês. A Day of Prayer. Que tem uma história bem legal. Quem quiser ver no meu Instagram aí, tem o link lá, tá nas plataformas digitais. São 8 músicas, uma para cada momento do dia. Legal. Foi uma experiência mística que eu tive lá na Chapada dos Veadeiros. Aí eu vi essas melodias voando, assim, eu respirei elas e soprei na flauta. E aí gravei um álbum, então são prayers, né? São orações, né?
uma para cada momento do dia. Então tem a oração da manhã, a oração do meio-dia, a oração da tarde, do pôr do sol, do cair da noite, do meia-noite. Eu tô vendo tudo de uma vez, que um dia eu tava cachimbando, eu botei tudo da playlist, foi todo dia. Vai tudo de uma vez só. Como é que é o nome do álbum, Batom? A Day of Prayer. Ou se não- dia de oração em inglês. Ou se não, no seu Instagram. Qual é o teu No Instagram? meu Instagram também tem Waveson, @Waveson. Bom demais. Beleza, esse aqui é o quê? Esse aqui instrumento aqui? Esse aqui é chamado de koshi, ou kochi. É o kochi chimes. Chimes é sino, né? Esse daqui, ele originalmente era um sino de vento, né? Os orientais gostam de colocar isso onde bate o vento, porque aí quando bate o vento aqui, ó, aí fica fazendo esse barulhinho, né? E aí o pessoal que trabalha com as terapias sonoras gosta muito, porque você não precisa aprender a tocar, você não tem esforço nenhum, e ele tem aquilo que eu falei, né? Traz ele acessa uma memória nossa afetiva, né? Todo mundo aqui ouviu ou relaciona esse tipo de som ao bebê, às fadas, alguma coisa feérica. Então isso daqui, ele desperta na gente essa memória e traz uma sensação boa. Tô rindo porque meu pai teve lá em casa, eu tenho um desse, né? Meu pai falou assim, lá, pendurado, pai, pô, que legal, isso aqui dá um som legal, né? Tranquiliza a gente, acalma. Tranquiliza, por conta disso, porque traz essa memória e tem é disruptivo, né? Enquanto a gente tem barulhos muito graves, ele traz um som mais tranquilo. E o que tem mais aí? E aí um que eu gosto de usar muito nas terapias também, porque, e aí pegando o gancho do que você falou, às vezes não é só um sonzinho agradável que vai te trazer cura, às vezes você precisa realmente ser virado ao avesso para poder trazer alguma transformação de fato. Esse aqui é um dos instrumentos que em cerimônias, tanto cerimônias musicais, né, onde eu só uso o som como aditivo ali, né, ou em cerimônias com psicodélicos, é o tipo de instrumento que deixa a galera bem Desconfortável. Às vezes sim, depende de como a pessoa tá. Às vezes a pessoa entra numa viagem astral ali mesmo, mas a maioria se revira um pouco. É a harpa de boca, brimbal de boca, em vários lugares. Essa aqui ela veio do Tibete. Essas duas realmente são tibetanas, mas lá eles têm vários modelos desses brimbal. Aqui no Brasil a gente chama de brimbal de boca, né? E ele tem um som bem peculiar. Então dá pra fazer, ele é um som. E como é que toca isso aí? Você bota a língua e sopra? Não. Fiquei curioso agora. Aqui ele tem duas hastes, uma superior e uma inferior, e a agulha no meio. A gente fixa a haste superior nos dentes de cima e a inferior nos dentes de baixo. Ah, fica entre os dentes, então. Entre os dentes. E a agulha entra e sai da boca. E aí, quando você assopra, ele dá esse som Diferente. né, diferente. Então, ele, usado junto com o didgeridoo, que é aquele instrumento que fica o tempo todo, ele tem um poder muito grande assim sobre o nosso corpo, principalmente. O corpo inteiro vibra, né? Como eu falei, a gente não escuta só com o ouvido, não. O corpo é o inteiro, primeiro, né? inteiro vibra. A maior diferença é só o volume Aí ela do vai som. mudar a frequência, né? Que é o tom. Essa daqui, no caso, se não me engano, está em Lá, e essa aqui vai estar em Ré. Ou seja, ela vai estar em 440 e essa aqui vai estar em 300 e alguma coisa, só mais grave, né? Por isso ela é maior. Ó. Você vai regulando com o ar também, com a respiração, né? Agora fiquei interessante, você falou da Tibete, que não é tibetana, como é que é? Cara, é outra coisa do marketing, do mercado, né? A tigela tibetana nunca foi tibetana. Não existe esse tipo de tigela no Tibete. Existe sim esse daqui, que é o sino tibetano. E por isso que eu trouxe os dois, para explicar isso. Esse é o sino. Tá vendo que ele faz a mesma coisa? Esse aqui também é do Tibete mesmo. Uma amiga minha trouxe para mim de lá. Esse é um sino tibetano. Ele tem realmente uma coisinha do sino aqui. Eu tirei porque ele ficava batendo e eu queria fazer o som mais limpo. Só que aí tem essa questão
da tigela, que também tem a mesma função, né? Que esse som, essa ressonância do objeto. Mas não é tibetano. No Tibete eles trabalham... Se você olhar registros e tudo, não se tem tigela, vai ter sinos. Eles têm sinos e símbolos. Eles trabalham muito com símbolos e com sinos, mas não com tigela. Mas quando você fala... Você não vai falar, eu vou vender uma tigela... Pessoal, tigela de bronze. Que tigela de bronze, pô? Põe tigela tibetana. Tigela tibetana. Tigela de bronze vendeu uma, tigela tibetana vendeu 100. Então, é isso. Tanto que no inglês se chama singing bowl, tigela que canta. Sabe? Não é nem tigela tibetana. Então, isso é um negócio que a gente inventou aqui. E aí tem, hoje em dia, né, as tigelas que são... O pessoal faz as tigelas de quartzo. E aí é quando começa os Megazord, né? Porque... Você começa... É que nem o Megazord mesmo, né? Que vai juntando todo mundo ali. Você tem uma coisa que é legal. Você fala, pô, e se eu pegar essa outra coisa que é legal e juntar com essa coisa legal aqui, vou fazer um combo? Tem-se, né, registro da questão do quartzo, que ele realmente é uma pedra que tem uma vibração, tem muita prova disso, que tem relógio que é feito de quartzo e é ele que dá, né, a vibração. Então, isso é fato. Mas daí transformar isso numa tigela para dizer que vai ter mais efeito do que uma tigela de bronze ou de latão, que seja, aí você já vê que já começa a ter um delírio aí, né? E é o que eu falo, o pessoal fala muito, mas hoje em dia está se gastando muita água, né, para usar IA, para IA ficar alucinando. Mas quem ensinou a IA a alucinar somos nós mesmos, porque a gente alucina o tempo todo. Outra informação dela é a gente, né, pô? E a gente papou nesse tipo de informação. Assim, a gente vive alucinando com essas coisas, né? Então, assim, alguém pode falar assim, nossa, o cara está sendo muito crítico, está pegando pesado. Mas não, é as palavras que a gente tem no nosso português para definir isso. O meu ponto de vista de um cara leigo, né, é que você está trazendo informações. Sim, aí informação. cada um faz um julgamento. Acho que Exatamente. é essa a grande questão, né? Porque aí gera aquele interrogação, né? O que eu vou fazer com essa informação? Como é que eu vou utilizar? E tudo isso imita alguma coisa na natureza. Não, com certeza. Por exemplo, esse chocalhozinho aqui, ó, que é bem famosinho, né? Eu trouxe um pequenininho, a gente trabalha com os grandões lá também. Mas, ó, isso daqui, se você ficar ouvindo, fechar o olho, parece que é uma goteirinha ali, é uma... Então a gente geralmente está tentando emular os sons da natureza. Por quê? Porque os sons da natureza que nos curam de fato, né? Então a gente está emulando. Agora não faz muito sentido, como a gente vê direto, o pessoal usando isso daqui na beira de uma cachoeira. Você fala, não, amigo, você já está com o som da cachoeira, você não precisa emular o som da cachoeira. Tá? O pessoal usando o tambor oceânico na praia. Você fala, mas aproveita o som natural. A onda está aqui, para que você está usando o tambor? Não, inclusive, eu vi esse dia um corte no TikTok, a mulher falando que acho que no Japão tem, eles falam que é o banho da natureza. Que Sim, o cara não, aqui no Brasil tem. Aí o cara fica ouvindo aquele som. Aí é a mesma experiência, né? Sim, a gente tem aqui no Gerânio, no sítio Gerânio, tem um pessoal que faz banho de floresta. Isso, banho de floresta, Tem uma amiga minha também muito querida que conduz isso também, que é a Lívia Raeli, terapeuta. Ela também faz isso, eu não sei se ela faz na Flona, não sei onde ela faz, mas nas redes sociais dela também tem muito isso. Banho de floresta. Cara, as pessoas pisarem no chão, coisa simples. Todo sentido, né? Já tá com todo o som ali. Para que eu queria imitar o que já tá natural? Para quê? Não faz sentido. E aí é que tá a diferença. E aqui eu já vou dar uma aula aí para os Sound Healers de graça aqui, ó. Que é a primeira coisa que eu acho que um Sound Healer deve aprender, a diferença entre o som e a música. Você sabe qual é a diferença entre o som e a música? Cara, isso é fantástico. Nós, o ser humano. O que diferencia o som da música é o fator humano. Porque a música é o som organizado. Organizado pra gente. Dentro das nossas expectativas. Eu não sei se você já viu uma imagem, é assim, ó, organização, caos. O pessoal pega uma folha de uma árvore, aí tá embaixo dela escrito assim, ó, caos. Aí o pessoal tira todos os galhozinhos dela e aí coloca um do lado do outro, organizado por tamanho. Organização. Isso é pro humano. Porque para a natureza, quando a gente tirou tudo ali, colocou um do lado do outro, separando por largura, por tamanho e tudo, aquilo para a natureza é caos. O que é organização para ela? É a folha como ela criou. Então, entre a música e o som, existe o fator humano. Então, a gente organiza os sons para ficar mais harmônico. Ficar mais harmônico para a gente. Agora, nem todo som, nem toda música é harmônica. Então, aí é que está a grande diferença
quem faz essa organização, com qual intenção, como isso está sendo feito. Então, quando a gente fala, olha, cuidado com a música que você ouve, sim, essa é uma afirmativa correta, mas muitas vezes motivada pela motivação errada. As pessoas ficam falando, cuidado com a música que você ouve. E aí usam isso como um discurso para ser preconceituoso. Não, porque bom mesmo é a música clássica. Nem sempre. Não, porque a gente fica ouvindo esses funks aí, nem todo funk. Nem para toda pessoa. Então as pessoas têm um discurso muito elitista com isso e usam essa frase, cuidado com a música. E aí usam até as frases que são atribuídas a Platão, né? Conheço o povo pela música que o Estado dá, né? Enfim, tem essa frase célebre aí, que eu até... Ela foi usada de forma tão descontextualizada tantas vezes que eu já até fiz questão de esquecer para não me contaminar. Eu você falei, e que estamos assistindo também no momento do programa, mas, cara, é entender que o som dos passarinhos, tá fazendo o som deles, né? Então, assim, cara, é a experiência. Eu acho que qual a grande questão? Quando eu começo a falar assim, a experiência é boa, a experiência é ruim. Porque talvez aquilo que você chama de ruim é o que você precisa. É o que você está precisando. Você entendeu? E, assim, a gente não ter esse ponto de vista, que é o quê? O livre, vamos lá, vou experienciar, ponto final. E muitas vezes, como você falou, a gente tá com um puta som curador ali, não precisa de mais nada, a gente quer introduzir alguma coisa. Uhum. Porque assim, eu acho que é muito simplificar. É igual eu estava falando do gourmet, né? Um dia eu perguntei pro cara, meu cachorro quente é gourmet. Eu falei, o que tem nele? Pão, salsicha, milho. Eu falei, isso é normal. Então, assim, tá na hora do ser humano começar a simplificar. E principalmente quem é da medicina da floresta, o pessoal que mexe com as terapias, ele às vezes vive num mundo da ilusão, cara. Tá na volta pra realidade, cara. Tipo assim, o cara tá no mundo da fantasia e acha que aquilo é realidade, não é realidade, cara. E o pior é que tá contaminando um monte de gente com esse tipo de discurso, com esse tipo de postura. E tá indo pro buraco, mas não tá indo sozinho, né? Tá levando um monte de gente. Cenas do próximo capítulo, meu amigo, amiga. Se inscreva, curta, deixe seu comentário. Mas, assim, gente, o Sound Healing é uma experiência maravilhosa. Né? Então, se mais busque o profissional, entenda como é que é o profissional. Outra coisa importante, pessoal, vamos começar a valorizar essa pessoa. Não só no Sound Healing, qualquer terapeuta. Né? Um dia meu colega estava comentando o valor da medicina de uma casa, né? Eu falei, aí a pessoa dá uma palestra antes e tal, e começou a falar do valor. Eu falei, sabe por que você paga esse valor? Porque você é preguiçoso e não quer ler os livros que o cara leu. É simplesmente isso. Quando eu pago lá um valor X pro Sound Healing, é porque eu quero só a experiência, entendeu? Mas aquele cara estudou tudo aquilo para dar aquela experiência. Exato. Por isso que é aquele valor. Porque você, por exemplo, você deu uma aula aqui para mim. Quando você estudou disso? Então, ou seja, por isso que a gente paga um valor X. Por quê? Porque eu não quero estudar, né? Gastar o tempo todinho para aprender aqui e depois experienciar. Eu já vou pro final. Por isso que é importante você entender quem é o profissional que está te assessorando, cara. Porque aquela pessoa leu, aquela pessoa estudou para chegar, né, nesse produto X e te entregar. Então, cabe a gente também valorizar esses profissionais. Porque eu sempre falo, o quanto você quer receber daquilo que você está fazendo? Igual eu falo, não importa, vou lá pagar a experiência de saúde tanto, porque eu sei que o cara estudou, o cara pesquisou, o cara tem o tempo dele e é o valor. Não é verdade? Então a gente tem que começar a valorizar isso. Não é de graça não, galera. O cara gastou tempo, energia, tudo isso. Então pesquise, não só saúde healing, medicina da floresta, rapé, o que for. Qualquer coisa que você quer experienciar, busque entender, busque conhecer, entenda aquele profissional para que seja uma experiência que vai gerar positividade para você, vamos dizer assim, né? E como diz, isso está em vários ensinamentos, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, assim, se entre o som que já nos cura, né? Como o som da natureza e tudo mais, e a música, e aí para além disso ainda o sound healing, o banho sonoro, enfim, aí o nome que der. Se entre esses existe o humano, que é quem organiza e quem conduz isso, então é muito importante você saber quem é esse humano e saber quais os frutos dele. Porque a intenção que é colocada na música, a intenção que é colocada durante a terapia, a intenção que é colocada em qualquer... Já que nós somos o fator, ela diz muito. E aí aqui eu saio um pouco do âmbito científico e vou também para essa parte espiritual. Quando, assim como o som propaga no ar,
o som também é veículo da intenção. Eu sempre falo isso, né? Nos cursos, nas aulas que eu dou sobre sound healing, e quando eu vou aplicar nas pessoas também, eu falo, olha, por isso que existe aquilo que eu te falei, é dentro de um processo terapêutico. Eu vou definir com o paciente qual é a intenção que a gente vai colocar naquele tratamento. Então, vou entender qual é a dor da pessoa, o que a gente vai trabalhar ali. E, às vezes, dá para fazer isso também de forma coletiva, não especificamente um protocolo para uma pessoa específica. Vamos fazer uma experiência coletiva? Isso. Uma coisa que está todo mundo precisando. Isso daí não tem quem não esteja precisando. De paz. As pessoas que têm um pouco de relaxamento. Vamos, então, de reduzir estresse. Beleza. Vamos todos entrar nessa intenção, porque eu, como condutor, vou colocar essa intenção. Então, o som que eu estou enviando para você, o ar está levando para os seus ouvidos, mas o som que está levando o ar está levando também a minha intenção. Então, essa intenção, quando ela chega em você, você tem que estar receptivo para ela. Porque se você não tiver receptivo também, aí bate e volta. Não vai, aí é quando a pessoa fala, eu fui numa experiência de sound healing e não senti nada. Claro, a pessoa estava julgando tudo o tempo todo, estava fechada para a experiência. Então, não vai acontecer nada. Essa que eu fui é maravilhosa. Bartô, fala um pouquinho lá, você tem um protocolo de som, né? Fala aí. Sim, não, eu tenho a vibrassonora, imersão vibrassonora, né? Que é um protocolo terapêutico, não é um protocolo só de sound healing, né? O som também faz parte. Mas dentro desse protocolo, eu trabalho com hoje em dia está mais conhecido como breathwork, né? Mas é os pranayamas. Então a gente trabalha com a respiração, trabalha às vezes com modulação do corpo mesmo da pessoa, ou, né, com a atenção plena, o famoso e famigerado mindfulness que a gente trabalha. Então é um processo terapêutico integral, né? Então eu trabalho a questão do som também. E nessa terapia eu trabalho com sons de arrastamento cerebral. Então, com ondas de arrastamento cerebral. Então, é um sound healing, só que para além de um sound healing, ele tem essa função realmente terapêutica, né? Então, existe uma preparação, existe a experiência, existe a integração da experiência. Porque só você ir lá e ouvir e ir embora, é melhor você ir assistir um show ali, você vai ali no Clube do Choro, ou você vai em algum lugar que você gosta. Na verdade, é melhor você. É a mesma experiência, né? É a mesma sensação que você às vezes vai. Não fala experiência, a mesma sensação. Isso mas é isso, é porque às vezes as pessoas estão colecionando experiências, né? Colecionando sensações. E sensações não curam. Sensações são isso mesmo, não passam disso, são sensações. E é por isso que eu defendo que a maioria dessas experiências devem se chamar experiências sensoriais. São experiências de sensações. Você vai sentir. Porque o que está acontecendo é uma hiperestimulação sensorial. E aí a pessoa acha que está curada. Mas, na verdade, ela só foi hiperestimulada, né? Eu não posso usar a palavra que eu gostaria aqui, mas é como se a pessoa estivesse fazendo uma autoestimulação, e aí todo mundo entende o que quer dizer, sonora. Entendeu? Tipo, é aquilo ali. E o problema disso é que, assim como a outra estimulação, também é problemático. Por quê? Porque te desensibiliza. Aí aquilo que poderia ser cura para você passa a não ser nada. O remédio, como é que fala? A dose da que cura e que mata é a dose. Entre o veneno e o remédio, o antídoto Bartô, muda a quantidade. Como sempre, cara, papos maravilhosos. Gostei, porque eu já aprendi muita coisa aqui. Legal, espero que você também tenha aprendido. Deixa o comentário aí, deixa, né, o seu like. Vamos propagar o conhecimento. Assim, o que o Bartô está fazendo aqui não é ir contra. É entregar para você um conhecimento para você poder analisar, refletir. E até potencializar, que eu falo, o conhecimento potencializa as suas escolhas. Exato. Você fazer escolhas que fazem mais sentido, que vai ser maior contribuição. No Acts a gente fala assim que tudo é contribuição. Isso. Mas se eu tenho conhecimento, eu potencializo aquilo. Porque se eu tenho uma experiência A, que vai dar uma contribuição, e eu tenho uma experiência B, que vai ser maior contribuição, vou fazer essa escolha e passo pelo conhecimento. E com certeza conhecimento é poder, é libertador. Bartô, então fala o seguinte, vamos fazer o combinado. Fala da fala do fuso, das suas terapias, a gente fazer a pergunta final e vamos terminar você tocando flauta. Rapaz. Beleza, vamos lá. Deixa eu falar agora. Bom, quem quiser conhecer... Gourmet. É gourmet, né? Brincadeira, comenta aí. Quem quiser conhecer a nossa casa, né, a Fuso, a Fraternidade Universalista, Sagrado Original, lá a gente trabalha tanto com as medicinas da floresta. É uma casa de autoconhecimento, né? Eu falo, os 3 pilares. Autodescobrimento, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então é uma casa tem isso e tem várias ferramentas. Tem o som, tem as medicinas, tem as palestras, enfim. Então, quem quiser conhecer, aí no Instagram é Instituto Fuso, ou pelo meu Instagram também, @Wavison,
vocês conseguem acessar aí e entrar em contato para a gente auxiliá-los no que puder. Inclusive, já no rodapé do vídeo, o telefone do Bartô, o Instagram da casa também. Gente, o Bartô é um cara que eu conheço há muitos anos, faz um trabalho sério. Já tive a oportunidade de experienciar a medicina com ele em vários momentos. Cara, é um cara seríssimo e a experiência é maravilhosa. A ideia do nosso canal é sempre propagar esse conhecimento, tirar esse véu e saber para as pessoas a realidade. Às vezes a realidade é crua, dura, mas precisa ser falada, precisa ser compreendida. Por isso que eu falo, tudo, gente, tudo que você for trabalhar, for mexer com a sua parte neural, cerebral, espiritual, busque pessoas que entendem daquilo. Porque às vezes vai para um local que às vezes não é tão legal para você, mas às vezes você precisa, mas essa pessoa vai te conduzir a tirar o melhor disso, a tirar aquela experiência. É igual eu falo, quando a gente paga ali para tomar uma experiência, é a consciência, a entrega, é o resto, é o compromisso da pessoa. Então pense muito bem quando você faz essas experiências que são neurais, espirituais, porque é algo seríssimo, cara. Isso é coisa séria mesmo. A gente tem, e aí dentro do Bartô a gente trazer mais conhecimento sobre essas questões também, porque eu vou falar, quanto mais você conhece, melhor a experiência. Vamos para a pergunta final então? Vamos lá. Segue lá, Fuso, meu amigo Bartô, bom demais. Ó, Bartô, universo, como pode melhorar? O universo. Cara, eu acho que o universo é perfeito. Ele não tem para onde melhorar, não. A gente que precisa nos encontrar, achar o nosso lugar nesse universo que já é perfeito. Né? Vamos ressoar com esse universo que é perfeito. A gente está dissonante ainda, mas uma hora a gente se alinha com esse universo, que o universo é perfeito e quem precisa melhorar somos nós. E talvez o diapasão é Deus, né? É isso. Seu Deus interior, né? Principalmente. Tá aqui dentro. Bartô, então vamos lá, vamos encerrar, vamos galera. Ó, vai deixando o seu like aí, vai seguindo. A gente tem vários papos aí, muito bacana. E é isso aí. Bartô, Fuso, cara, lugar maravilhoso da Medicina Floresta. Um abraço para todos os ayahuasqueiros do Brasil. Vamos lá, de flauta. Vamos lá. Foi mais uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Arroz, xalô, energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!